As torcidas brasileiras são extremamente fascinadas pelo futebol. Organizadas elevam a paixão para outro nível. Mosaicos, gritos, cantos são elementos que enriquecem a aura do esporte e graças à presença dessas pessoas, o futebol se transforma em algo muito maior. Não é apenas um jogo, é um elemento cultural indissociável da realidade brasileira. Porém, o Brasil não é o único país que convive com uma relação tão fervorosa com o futebol. Outros povos ao redor do planeta Terra amam igualmente o jogo, talvez de uma forma até mais visceral. Olhando para uma região específica do globo, encontramos torcidas malucas, dispostas a arriscarem as suas vidas em prol dos seus times. Eu estou falando do leste europeu. O futebol de lá pode não ser tão conhecido internacionalmente, o nível técnico das ligas locais não é tão elevado. Mas se tem algo que chama atenção é o fanatismo e amor dos torcedores pelas suas equipes. Os famosos ultras são basicamente torcidas organizadas que se diferem um pouco da realidade brasileira. A violência constante é um dos fatores que cria essa diferença. Na antiga Iugoslávia, os ultras do Estrela Vermelha eram tão unidos e fascinados pela adrenalina gerada pelas brigas que se transformaram no exército. E nesse vídeo eu vou te contar essa história. Na região dos Balcãs, leste europeu, se encontrava um país bem extenso territorialmente. A Iugoslávia era um estado socialista influente até o final do século XX. O país, tradicionalmente formado por pessoas de origem eslava, tinha uma mescla étnica impressionante, até para nós brasileiros. Os principais povos que compunham a região eram sérvios, croatas, eslovenos, bósnios, montenegrinos e macedônios. No meio de tantas identidades regionais diferentes, obviamente existiam conflitos internos. Alguns povos não se entendiam muito bem com os outros e, em determinados casos, o nacionalismo era completamente extremista. Nesse cenário, o futebol é capaz de explicar tudo. Para contar essa história, eu vou fazer uma adaptação do capítulo 1 desse livro, Como o Futebol Explica o Mundo, do Franklin Foer. É um baita livro que une política, geopolítica com futebol. Bom, vamos retornar para o passado, agora para os anos 60. Zenko Hanastovic, mais conhecido como Arkan, ainda bem, né, porque o nome muito mais fácil de falar, era um pistoleiro da polícia secreta da Iugoslávia. Mas ele não alcançou esse posto por um caminho tradicional, na verdade a sua história é bem alternativa e renderia ótimos filmes de ação. Ele cresceu numa Iugoslávia hipotética na década de 60. Na época, o governo fazia de tudo para passar a impressão que o Estado e a população eram unidos. Sérvios e croatas se entendiam muito bem nesse mundo dos sonhos, mas tudo isso não passava de uma encenação. Os dois povos já tinham divergências e era apenas questão de tempo para essa rixa se transformar num conflito. Arkan não caiu no discurso de união tão disseminado por Josip Broz Tito, presidente da Iugoslávia na época. E nem nos ensinamentos do seu pai, um militar que seguia a cartilha do governo. O menino já mostrou seu lado bad boy aos 16 anos, abandonando a academia naval e indo clandestinamente para a Itália. Posteriormente, ele foi para Paris e na capital francesa ele desenvolveu as suas técnicas criminosas. Até certo ponto, o jovem teve um sucesso nessa carreira, porém em um momento a casa caiu e ele foi preso por 3 anos num reformatório. Mas Arkan tinha muitas semelhanças com Frank Abagnale Jr., um homem que ganhou um filme protagonizado pelo DiCaprio por sua habilidade em conseguir sair de situações praticamente irreversíveis. Em 74, ele foi preso na Bélgica por um assalto à mão armada e 3 anos depois ele teve uma fuga incrível e se mudou para a Holanda. Ele foi pego novamente no território holandês, mas ele escapou de novo e repetiu o feito no hospital-prisão alemão. Mas a sua maior realização foi feita num tribunal sueco, onde ele invadiu com uma arma em cada mão um tribunal que julgava o seu sócio Carlo Fabiani. Ele apontou uma para o juiz e a outra ele jogou para o seu comparsa. Os dois conseguiram uma escapada inacreditável. Só que nem tudo era tão perfeito assim. Arkan estava em maus lençóis na Europa Ocidental. Um homem tão procurado como ele não conseguiria ir tão longe num local perigoso como esse. A solução foi retornar para a Iugoslávia, e isso foi fácil demais para o gangster. Estranho, né? Como um criminoso tão conhecido seria recepcionado de uma maneira tão agradável no seu antigo país. Bom, a sorte novamente estava ao lado de Arkan. O governo iugoslavo tinha um plano bem maquiavélico. O objetivo dos líderes era assassinar dissidentes políticos que estavam em outros locais. E para realizar essa árdua tarefa, homens com passado nebuloso eram aceitos na polícia. Arkan foi um deles, e ele realizou essa função com maestria. Ok, mas o que esse Arkan tem a ver com o futebol iugoslavo e o Estrela Vermelha? Praticamente tudo. Bom, o Estrela Vermelha e o futebol eram um terreno fértil para o nacionalismo
nacionalismo se fortificar. Isso ficou evidente no confronto entre o próprio Estrela e o Dinamo Zagreb, um time alinhado à identidade croata. Houve uma briga generalizada entre as duas torcidas, inicialmente nas arquibancadas. Mas a coisa extrapolou e a porradaria chegou até no gramado. Foi tão sério que helicópteros precisaram descer no estádio para retirar os jogadores. Slobodan Milošević, chefe do Partido Comunista Sérvio, via esse nacionalismo com bons olhos, porque ele estava ganhando poder. Mas evidentemente ele queria dosar esse sentimento nacional. Um elemento que definia grande parte dessa identidade sérvia era o futebol, especialmente a rivalidade entre Partizan e Estrela Vermelha, um dos maiores clássicos do mundo. O primeiro time era controlado pelo exército, já o segundo pela polícia. A questão é que os nacionalistas sérvios consideravam o exército como um grande inimigo da sua luta. Por isso a rivalidade entre os clubes era tão aflorada e revelava muito das questões políticas. Para controlar essa animosidade, Arkan surgiu como um conciliador entre as duas torcidas. Ele era fã do Estrela Vermelha, mas fez esse papel para criar uma paz com a torcida rival. Os Ultra Bad Boys, apelido dado à torcida organizada do Estrela Vermelha, recebeu o nome de Delije, uma palavra que significa algo como heróis. No meio de tantos jovens loucos por brigas, confrontos, para preencher um vazio interno e se engrandecer diante os outros, Arkan deu uma motivação aos membros da organizada. O líder tornou os ultras mais disciplinados e menos sedentos por violência. Curly, nome de um homem membro dos Ultra Bad Boys que foi entrevistado pelo Franklin Foer, disse: "Era impossível não ter respeito por um homem como Arkan." Realmente, Arkan tinha as características necessárias para ser um bom líder, inclusive militar, e isso aconteceu. Em 1991, a Croácia e a Eslovênia se declararam independentes. O nacionalismo propagado por Milošević se virou contra ele. Croatas e eslovenos perceberam que eles não eram compatíveis ao estilo de vida dos sérvios e optaram pela separação. Justo? Bom, para o presidente da Iugoslávia, não. Um acordo de paz foi firmado com a Eslovênia, mas os croatas não tiveram a mesma sorte. O problema é que o exército contava com poucos homens e até estava caçando pessoas para servirem. Nesse cenário, Delije de Arkan se transformou numa mina de ouro. Os hooligans formaram um exército. Nem era uma mudança tão abrupta, porque os torcedores já praticavam muita violência nos estádios e nas ruas. E obviamente eles odiavam os croatas, como eles tinham demonstrado na briga contra os fanáticos do Dinamo Zagreb. Os homens do Delije foram bem treinados e armados para o conflito e conquistaram vitórias importantes. Mas em 95 os croatas armaram um contra-ataque e Arkan novamente foi acionado. Dessa vez, seus comandados foram mais violentos, civis muçulmanos foram saqueados, sequestrados e até assassinados. Ao término da guerra na Bósnia e na Croácia, cerca de 2.000 homens foram assassinados pelos Tigres, outro nome dado ao exército do Delije. Inacreditavelmente, mesmo com os crimes de guerra cometidos, Arkan se transformou num herói sérvio. Ele se deu extremamente bem, ganhou mais fama, ficou extremamente rico e comprou um time de futebol. 2, na verdade. O primeiro foi um time do Kosovo, que era majoritariamente composto por albaneses. Mas depois da chegada do empresário, essa realidade mudou e o clube sofreu uma reconfiguração étnica. Esse projeto não foi muito pra frente. Em 96, o Arkan comprou o Obelik de Belgrado. Um time pequeno, semi-profissional, que se transformou numa potência nas mãos do Popstar. Em 1998, o Obelik ganhou a Liga Iugoslava, à custa de muitas ameaças feitas aos adversários. E uma pressão absurda do Delije nos árbitros. Arkan também gostava de xingar os oponentes nos vestiários durante os intervalos, sempre de uma maneira bem carinhosa, né? Enfim, é visível que o sucesso esportivo foi fruto de muita falcatrua no extracampo. Mas isso acabou quando muitos clubes da Iugoslávia se uniram contra a administração maléfica do Arkan. E quando o Obelik ganhou projeção nacional e não conseguiu repetir as ameaças a equipes de outros países, pois só reafirmaria a sua fama e a UEFA não ia permitir isso. Tempo depois, em 2000, Arkan foi assassinado a tiros num hotel. A motivação do crime é incerta devido à quantidade de desafetos que ele acumulou durante a sua vida. Mas talvez as mazelas que ele gerou no meio do futebol foi a sua sentença de morte. Essa trajetória do Arkan é muito importante. Em alguns aspectos, ela demonstra como o futebol é algo extremamente relevante para o leste europeu. Confronto entre diversas nações também acontecem dentro do jogo. E nesse cenário caótico, o ódio e a violência transmitido pelo hooliganismo ganham um ótimo palco para se instalar. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe o like, assim o vídeo vai ser recomendado e será possível continuar com esse trabalho. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!